Bom dia, vamos lá para as senhas diárias para o dia de hoje, 15 de janeiro de 2022, um sábado. Hoje eu sugiro como chavezinha para abrir uma compreensão, se vocês quiserem. A chavezinha que eu sugiro é sangue do amor versus sangue do ódio. Como eu já disse, a Bíblia foi escrita por gente de verdade, dentro da realidade, dentro da sua realidade, e fala sobre a realidade. Então ela também fala sobre os conflitos e sobre as grandes porcarias que acontecem na realidade. E nós vamos ouvir muito falar em sangue, e nós vamos ter que fazer a diferença entre o que é o sangue do perdão, do amor de Jesus, e o sangue derramado por interesses, por vaidades, por pecado. O que é o pecado? O pecado não são picuinhas morais. O pecado é o ódio. O pecado é a violência. O pecado é a exploração. Vamos ver o primeiro versículo já, né? Isaías 53, 2. Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Porque o pecado, no fundo, ele é violento. Então, o pecado que crucificou Jesus simboliza o pecado humano, sabe, o nosso também. Porque o pecado é o desamor. 2 Coríntios 5, 21, no segundo versículo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a gente, a partir do perdão de Cristo, a partir da ação dele através do seu Espírito em nossa vida, nós devemos ficar diferentes e falar de justiça e não de pecado. Aliás, eu acho que o antônimo, o contrário de pecado é justiça. Tá? Amor. Amor que faz justiça aos seres humanos, à natureza, aos animais. E a palavra de oração é de Jochen Klepper. Se meu pecado me incrimina, tu já pronunciaste a palavra da libertação, onde jamais um juiz falou que é solidário com o culpado. Por mais culpado que eu seja, tua palavra sempre tem em mente a minha salvação. A intenção de Deus é perdoar, mas também modificar. Não é passar pano para os violentos, para os egoístas, para os desamorosos. Certo? Na cruz ele condena o pecado também. Ele não só perdoa, ele condena. E vamos falar de pecado, não é as picuinhas que alguns ficam reparando. Pecado é desamor, é ódio. Mesmo que se a pessoa usa a palavra Deus e fica defendendo ódio, desamor, explorando as pessoas. O primeiro texto é do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 12 até 17. E olha aí, vai falar de coisa que, no começo ele vai falar de coisa que não é boa. Ouvindo, porém, Jesus, que João, o Batista, fora preso, retirou-se para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, é o mar da Galiléia, tá? É um lago, na verdade, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios,
O povo que jazia em treva viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, João foi preso, Jesus, ele saiu um pouco de perto da região do templo e do rei, daqueles hipócritas safados, e foi lá para uma terra bem simples lá, e disse: eu vim aqui anunciar o reino de Deus. Alguns acham que é o fim do mundo. Não, pelo contrário, é o início de um mundo bom. Isso é o reino de Deus. Muito bem, leitura contínua. Ontem lemos Josué o capítulo 1, hoje vamos ler o capítulo 2. É grandão, tá? Mas a gente vai entender. É um texto, tá? Depois eu faço a minha observação. Josué capítulo 2, 1 até 24. De Sirim, uma cidade, tá? De Sirim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então eles foram observar uma cidade e uma região. E foram pousar na casa de uma prostituta chamada Raabe. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do rio Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. Eles disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão assustados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, Sião e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa vida, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade.
Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, porque, porventura, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados nós seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer. Se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer um que sair para fora da porta da sua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em tua casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém neles puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados os juramentos que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então eu despediu a eles e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe deram conta. E lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu esta terra nas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados de medo diante de nós. Eu não sei o que vocês acham, eu acho horrível esse tipo de relato. Ele relata uma guerra sangrenta que está se preparando para acontecer, claro que com alguns relatos um pouco assim mágicos. Não tinha ninguém fazendo bata, tá? Mas mostra a simpatia de uma mulher oprimida, uma prostituta, quer dizer, a gente tem que pensar na prostituta um pouco diferente naquela época, tá? A prostituição, ela não era, assim, mal vista. Muitas vezes ela era uma prostituição, assim, social, porque a mulher não tinha outra opção, ou porque estava separada, ou era viúva. Então, às vezes, era a única saída para ela. E ela tinha seu grupo social, e ela foi solidária, então. Porque ela também era oprimida por Jericó, pelo rei de Jericó. Mas, sabe, a conquista da terra não foi assim, Deus deu a terra. Não, teve matança. E ali correu sangue de ódio. Sangue do amor versus sangue do ódio. Pois é. Até amanhã. Um beijo.